Salve vestibulando, salve Enenzeiro, professor Heitor Ferreira, iniciando com você, meu aluno, mais uma aula com foco em História Geral. Hoje, meu aluno, nós vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, tá? Hoje o nosso foco está na Segunda Guerra Mundial. Estamos aí na reta final do conteúdo de História Geral, tá? Quando a gente pensa na Segunda Guerra Mundial, a gente vai sempre se lembrar de um conflito muito forte, de um conflito bastante violento, né? Que matou aí aproximadamente, tá? Entre 60 e 70 milhões de pessoas. Então, quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, a gente pensa aí em um número de mortes bastante grande, tá? Há quem diga que passou de 70 milhões de óbitos. Isso aí tudo são teorias que também não vem ao caso ficar debatendo neste momento. Mas, quando a gente pensa em Segunda Guerra Mundial, a gente precisa só fazer um breve retrocesso, tá? Para a gente ver aqui os antecedentes deste conflito, tá? Quais antecedentes, professor? Bom, meu aluno, eu quero trazer aqui com você quatro antecedentes do conflito chamado de Segunda Guerra Mundial. Quais são eles, professor? Primeiro antecedente, né? Eu tenho que destacar o fortalecimento da URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e aí aquele breve retrocesso, né? Crise de 29, o URSS passa tranquila. Ah, então quer dizer que a URSS foi um dos motivos para a eclosão da Segunda Guerra Mundial? Sim, sim, foi um dos principais motivos. Segundo ponto, no que tange antecedentes, a edificação do nazifascismo, tá? Lembra? Quando você pensa em nazifascismo, você vai se lembrar de alguns nomes, né? Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, e assim vai, pensando em Europa. Hitler, Alemanha, Mussolini, Itália, Franco, Espanha, Salazar, Portugal. Então, o nazifascismo está intimamente ligado aos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Eu vou até colocar aqui, ó, em vermelho, um destaquezinho entre o nazifascismo mais a URSS, porque este vai ser o estopim para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Ah, beleza, professor. O que mais? O que mais? Vou destacar aqui, ó, a Guerra Civil Espanhola, tá? De 36 a 39. Aqui, meu aluno, quando eu penso em Guerra Civil Espanhola, eu quero fazer um adendo com você, tá? Qual é o adendo? Guernica, a obra épica de Pablo Picasso, né? Guernica foi o atentado nuclear de Adolf Hitler em apoio ao senhor Franco na Guerra Civil Espanhola. Então, quando eu penso em antecedentes da Segunda Guerra Mundial, que vai ter ali no final da guerra, né, em 6 e 9 de agosto, os atentados a Hiroshima e Nagasaki, né, nós temos que lembrar que a Guerra Civil Espanhola, na cidade de Guernica, que virou um quadro famoso de Picasso, aquele quadro onde está tudo destruído, Adolf Hitler
Ó, Hitler em apoio ao franquismo espanhol, franquismo, regime fascista espanhol, vai a realizar ali um atentado nuclear, o primeiro atentado efetivamente dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial foi realizado na Guerra Civil Espanhola. E por fim, mas não menos importante, o chamado Pacto Nazi-Soviético de não agressão. Este pacto, assinado em 1939. Professor, o que seria o Pacto Nazi-Soviético de não agressão? Vamos lá. Eu quero destacar para você, meu aluno, que este pacto aqui, ele foi o estopim do conflito. Ok? Então você já pode demarcar aí. O Pacto Nazi-Soviético foi o estopim para a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Tá, beleza, professor, beleza. Mas no que tange a antecedentes, o que eu tenho que destacar? Bom, vou jogar aqui em cima para você uma observação, tá? No que tange a estes antecedentes, ó, legendinha para você, meu aluno. No que tange a estes antecedentes, entenda o seguinte: os países capitalistas tinham noção do que Hitler estava fazendo. Isso no contexto pré-guerra. Ah, beleza, professor, mas se eles tinham noção, eles já deveriam ter impedido? Teoricamente, sim. Por que não houve o impedimento anterior a isso? Meu aluno, é simples. Porque Adolf Hitler, mesmo promovendo perseguição, morte, a formação de guetos, a formação de campos de concentração, a perseguição a judeus, a ciganos, a homossexuais, a negros, ele defendia o capitalismo. Então, é melhor deixar Hitler meio que à vontade no seu processo de proliferação ideológica do que a gente vê aí, basicamente, a URSS em crescimento. Ó, eu destaquei aqui para você a URSS, lembra? O único bloco, o único país, a única formatação econômica que não se abala com a crise de 29. Então, Inglaterra, a França, o próprio Estados Unidos estava deixando Hitler solto, mas o pacto nazi-soviético vai ser o estopim revolucionário. Mas por quê, professor? Simples. Acompanha comigo, meu aluno. O pacto nazi-soviético, ele foi assinado por dois líderes. Stalin, tá? Aqui com a URSS, e Hitler com a Alemanha. Beleza, professor, mas quem propôs o pacto? Ó, Stalin é o cara que vai organizar. Eu imagino o Stalin e o Hitler discutindo no inferno. Ah, seu filho da puta, você me traiu? Não, seu vagabundo, você que me atacou. Porra, professor, como assim? É comum aparecer na prova, ó, o Stalin estendendo a mão a Hitler, neste formato aqui, ó, estendendo uma mão a Hitler para cumprimentá-lo, e nas costas, nessa outra mão aqui,
uma faca, porque o Stalin traiu Hitler no Pacto Nazi-Soviético de não agressão. Professor, o que previa o Pacto Nazi-Soviético de não agressão? É muito simples, meu aluno. Ele prevê a seguinte ideia: soviético não vai expandir-se para territórios nazistas e nazistas não irão expandir sobre os territórios soviéticos. Basicamente é ado a ado, cada um no seu quadrado. Beleza. Se por um obséquio viesse a haver a quebra do Pacto Nazi-Soviético de não agressão, o conflito estaria previamente formado. E aí você deve estar se perguntando, né? Mas que porra, por que aconteceu isso? E o pacto de 39, no mesmo ano, já vai ser quebrado o pacto? Sim, olha que interessante. Aqui nós temos a Polônia, ok? Aqui nós temos a Polônia. O que Stalin fez? Pacto feito, Stalin vai pegar a porção de cima, tá? A porção de cima, e aqui eu tenho um território soviético, certo? Nas mãos de quem? Da URSS. Olha só o Stalin como ele é malandro. Beleza, professor? E aí o que vai acontecer? Hitler, na porção de baixo, tá? Vou destacar aqui, ó. Hitler olha para a Polônia, teoricamente não está ocupada, porque é a porção de cima. O que Hitler faz então? Vou pegar a Polônia. Aí Hitler vem e vrau. 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 O que Hitler queria aqui? A ocupação da Polônia pelo nazifascismo. Hitler, então, ocupa a Polônia depois de quem? Ó, depois do senhor Stalin. Caralho, professor, fudeu. Fudeu, meu aluno. A Polônia foi uma isca proposta por Stalin para atrair Hitler para seu território e assim eclodir a Segunda Guerra Mundial. E aí que vem um detalhe. Quando Hitler invade a Polônia, a URSS vai reportar isso aqui às potências capitalistas, em especial, na ocasião, o Reino Unido ou a Inglaterra e a França, e aí, com a invasão da Polônia por parte do nazifascismo, por parte de Adolf Hitler, o que eu vou ter? A eclosão do conflito. Então, o estopim, novamente, é um território alheio, tá? Lembra, Primeira Guerra Mundial? O estopim da guerra, a morte de Francisco Ferdinando, do arquiduque do Império Austro-Húngaro. Na Segunda Guerra Mundial, o estopim é a invasão da Polônia. Ah, professor, mas isso tudo acontece em especial por quê? Obviamente, como característica geral dos antecedentes, eu tenho aqui o revanchismo alemão e italiano. Isso aqui, obviamente, é um dos pontos cruciais para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, aonde muitos historiadores vão dizer que a Segunda Guerra Mundial é a extensão da Primeira. E aí, com a invasão da Polônia por Hitler, território que já era ocupado pelos soviéticos, vamos ter a formação dos blocos, tá? O eixo versus os aliados. Tranquilo, meu aluno? Deixa eu liberar você para fazer o printzinho dessa primeira lousa, tá? Lousinha marota, lousinha interessantíssima. Muito foco nessa lousa, porque ela vai aparecer na sua prova, hein? Dando sequência, então. Primeira parte, ok? Agora, meu aluno, nós vamos ver aí a formação
a formação dos blocos, tá? Nós vamos ver a orientação, o desejo de luta, os conflitos, a entrada de outros grupos, né? E tudo mais, para a gente começar a entender de forma crucial, né, como que a Segunda Guerra Mundial vai ser cobrada aí no corpo de nossas provas. Meus alunos, eu quero que vocês entendam o seguinte: você não tem que sair PhD em História ou em qualquer outra disciplina. Você tem que sair apto a resolver questões e acertar na sua prova. Então, muita atenção, porque eu só trago aqui o filé, só o que vem sendo cobrado e o que pode cair na sua prova, ok? Vamos lá então, meu aluno. A formação dos blocos, ok? Então vamos começar a pensar aqui. De um lado, eu vou ter o eixo, de um lado eu vou ter os aliados. Ok? Beleza, professor? Professor, está falando de quando? Ó, essa primeira formação de 39 a 41. Certo? Beleza, professor. Quem compõe o eixo na sua primeira formação? Obviamente, eu tenho a Alemanha e a Itália. Mas, professor, a Espanha, que recebeu o apoio de Hitler, né, na Guerra Civil, não entra? Não. Portugal não entra? Não. Primeira formação, Alemanha e Itália. Os aliados, por sua vez, vai ter na sua primeira formação a Inglaterra, a França e a URSS. Poxa, legal, legal. O que acontece nesta primeira fasezinha da guerra, de 39 a 41? Olha só, aqui eu tenho um processo de estudo dos inimigos e um início lento e gradativo, tá? Beleza, professor, beleza. Nessa primeira etapa, eu vou colocar aqui um box para você relacionado ao Brasil. Nesta primeira etapa, saiu um boato, né, que era mais fácil a cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra. Este boato aqui, né, bem interessante, dito por muita gente, inclusive por Vargas, que era o presidente do Brasil na ocasião, né, ele achava também bastante difícil, mas em 41 vai haver um fator que vai mudar tudo isso e o Brasil vai entrar na guerra junto com os Estados Unidos, né? E aí qual é o logo da FEB? As Forças Expedicionárias Brasileiras. A cobra fumando, né? A cobra literalmente fumou e o Brasil foi para a guerra. Porra, professor, sério, questão de prova, tá? Segunda Guerra Mundial coloca a cobra fumando e pergunta qual instituição brasileira era pertencente a este logo, a esse slogan. E aí você já vai saber que é a
FEB, as Forças Expedicionárias Brasileiras. Ah, beleza, professor, beleza. Então, de 39 a 41, a guerra está começando de forma lenta e gradativa, bastante estudo. É isso? É isso. É isso. Tá. E o que vai acontecer para mudar a porra toda, professor? A Alemanha era motivada pelo revanchismo. E nós sabemos disso, certo? O que a Alemanha vai fazer então? Motivada por esse revanchismo, a Alemanha vai chegar no Japão, tá? No Japão. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai fomentar o revanchismo aos japoneses. Com quais argumentos, professor? 2. Um argumento foi a abertura econômica aos Estados Unidos e o segundo argumento, a guerra russo-japonesa. Mas o argumento a priori é a abertura econômica. Você já deve ter visto aí com o professor Leandro na geopolítica asiática a época em que o Japão era um governo ainda feudal, né? O shogunato, tá? Deixa eu destacar aqui, o shogunato, e tinha uma economia, olha só, fechada, voltada à subsistência. Porra, professor, quer dizer que no século XIX, né, o Japão ainda tinha uma dinastia feudal, o shogunato previamente organizado, economia de subsistência fechadinha? Sim. O que os Estados Unidos fizeram? Aportaram alguns navios militares de frente ao Japão, né? O Japão, como vocês sabem, é um conjunto de ilhas, né? Aporta o navio e obriga os Estados Unidos, o Japão a abrir o comércio com os Estados Unidos da América. Olha que interessante. Esta abertura econômica vai dar ao japonês um grande crescimento e o Japão, depois dessa abertura econômica, passa a promover dentro da Ásia o imperialismo, e aí você vai se lembra? Conferência de Berlim, partilha da África, ocupação da Ásia. O Japão começou a promover imperialismo no início do século XX na Ásia, por conta dessa abertura, mas havia aquela ideia, porra, eu fui obrigado. E Hitler chega no Japão e pá, chaveca. Beleza, professor? A URSS, na figura da Rússia, também teve um enfrentamento com o Japão. Hitler pega neste ponto. E aí, meu aluno, o que vai acontecer? Hitler, com esta lábia largada, convence o Japão a entrar na guerra. Sabe como? O ataque a Pearl Harbor em 1941. Professor, como assim o ataque a Pearl Harbor? O Japão vai preparar os seus aviadores para atacar a base naval dos Estados Unidos no Havaí, Pearl Harbor. Os japoneses foram para o ataque, tá? Com combustível apenas de ida. É aqui que vai aparecer os japoneses kamikazes. O suicídio altruísta de Emily Durkheim sendo aplicado. Em Pearl Harbor, os japoneses
chegaram pelo Pacífico com seus navios planadores, com seus navios de ancorar aviões, chegaram próximo dos Estados Unidos da América. Os aviadores sobrevoaram o território aéreo, o espaço aéreo americano, baixíssimo. Então, os radares, né, do espaço aéreo americano não pegaram a entrada dos aviões e se comunicaram com o código Morse, tá? E os estadunidenses não conseguiram fazer a leitura desta comunicação. Aqui em 41, para mim, eu tenho um advento tecnológico de ponta, o código Morse, possibilitando aí um ataque bem orquestrado pelos japoneses. O problema é que não houve grande êxito, né? Atacamos Pearl Harbor, a base naval do Havaí, afundamos alguns navios, destruímos algumas construções, né? Matamos algumas poucas pessoas, mas a ideia que era destroçar, bagaçar, estrucidar, não acontece. Porra, professor. E aí, em 41, obviamente, com o ataque a Pearl Harbor, nós vamos ter a mudança nos blocos. Qual é a mudança? Em 41, após Pearl Harbor, o Japão passa a compor o eixo, né? E, por sua vez, os Estados Unidos vão assumir a liderança dos aliados e, claro, vai levar os seus aliados. Como assim, professor? O Brasil, um exemplo épico. Lembra? Em 41, Getúlio Vargas consegue o investimento estadunidense, enganando o senhor Roosevelt, né? Enganando o senhor Roosevelt para o financiamento da CSN. Por esse motivo, o Brasil vai para a guerra. Então, quando os Estados Unidos entram na guerra em 41, aqui, marco da entrada estadunidense e japonesa, nós vamos ter um processo de aceleração na Segunda Guerra Mundial. Ok? Tranquilo? Bate o print aí desta segunda lousa para a gente continuar. Galera, tá tranquilo? Muita atenção agora nesta terceira parte, porque essa terceira parte, ela é fundamental para a gente compreender, tá? A fase final desta guerra e as suas consequências, obviamente, tá? Obviamente. Então vamos ao que interessa. Vamos ver a segunda organização de blocos, né? E vamos ver o aquecimento desta Segunda Guerra Mundial, tá? E vamos ver agora o pau caindo a folha. Agora o negócio ficou doido. Agora vai ser só porradaria. Agora vai ser artilharia pesada. Agora vai ser tiro, porrada e bomba. Olha só, meu aluno. Eu vou demarcar aqui a reorganização dos blocos, tá? A reorganização dos blocos para ficar bem bonitinho para você. Tá aqui, ó. A reorganização dos blocos, tá? Tá aqui. Vou fazer mais um destaque pós Pearl Harbor, tá? Pós Pearl Harbor, 1941, para você ter isso salvo na sua mente, na sua memória fotográfica. Beleza, professor? Reorganização dos blocos, tá? Pós Pearl Harbor. O que vai acontecer, professor? Bom, tá aqui, ó. Eixo
aliados agora vai ter a seguinte organização. Os Estados Unidos já entram assumindo o topo. Abaixo eu tenho a URSS, depois eu tenho a Inglaterra e, por fim, eu tenho a França. Aqui eu vou colocar mais os seus aliados, ok? Então, quando os Estados Unidos vão para a guerra, Estados Unidos, Brasil, México, Canadá, todos vão com eles, tá? Pós 41, tá? Marca bem isso. O eixo, por sua vez, vai ficar orquestrado assim. Eu tenho a Alemanha, eu tenho a Itália e agora nós temos também o Japão. Beleza, professor, beleza. Aqui, o que vai acontecer, tá? Pós 41, vou jogar aqui em cima para você, meu aluno. Eu vou ter um aquecimento nos conflitos, tá? Aquele negócio de guerra de estudo, negocinho mais lentinho, já não rola mais, é já porradaria, porradaria. Ah, o que eu tenho que demarcar? Vou jogar aqui neste meio, tá? O que tange a armas. Eu tenho aqui armas tecnológicas e nucleares. Porra, professor, a Segunda Guerra Mundial, o bagulho foi mais louco, meu aluno. É óbvio que sim. O uso de aviões para ataque aéreo, metralhadoras de ponta, tanque de guerra mais sofisticado, o armamento da Segunda Guerra Mundial para a primeira, chega a dar vergonha da Primeira Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, bagulho insano. Armamento altamente tecnológico, altamente preciso. Por isso, um grande índice de óbitos, né? Aí quem diga que ocorreu mais de 70 milhões de mortes na Segunda Guerra Mundial. Porra, professor, é coisa roda, né, professor? É muita coisa. Tá, professor, beleza, beleza. Então começa a porradaria, vambora. Eu tenho que demarcar para você, meu aluno, 2 dias que foram cruciais para a Segunda Guerra Mundial. Tá? Quais são esses dias, professor? Eu tenho que demarcar com você o dia A, que geralmente passa batido, tá? E eu tenho que demarcar com você o dia D, que nunca passa batido. Professor, o que foi o dia A e o que foi o dia D? O dia A refere-se à Batalha de Stalingrado. O dia D, o desembarque das tropas aliadas na Normandia. Tá aqui. Porra, professor, quando que acontece o dia A e o dia D? Meu aluno, o dia A acontece em 1942. O dia D acontece em 1944. Professor, vamos entender. O que foi o dia A? Primeiro, professor, basicamente, no dia A, eu tenho a URSS, tá? Versus as tropas nazi-fascistas. Ô, professor, a URSS, no dia A, ela estava sozinha? Aham, é isso mesmo. Puta merda, professor. O que vai acontecer?
A Batalha de Stalingrado, o dia A, tem a ver ao pacto nazi-soviético de não agressão. Hitler envia suas tropas a Stalingrado para destruir a URSS. Puxa! Então tem o deslocamento de tropas? Sim. O que Hitler não contou e não leu muito bem? As biografias relacionadas a Napoleão Bonaparte. Hitler vai invadir a URSS na Batalha de Stalingrado e vai se deparar com um inverno rigoroso, né? Novamente, a ausência de roupas de frio, a escassez de alimento vai fazer a URSS agora destruir, vencer o dia A. A Batalha de Stalingrado foi vencida pela URSS sozinha. Porra, professor, sério, sério. O URSS versus as tropas nazifascistas, compostas por alemães, por italianos e parte de japoneses, em pequena proporção, lembre-se disso, invade a URSS, tenta a vitória, não consegue. O que acontece? Com a derrota iminente, Hitler começa a deslocar as tropas do sul da Europa para o leste europeu, para enfrentar os russos. Beleza, o que vai acontecer, professor? Em 44, o dia D, o desembarque das tropas aliadas na Normandia. O dia D, de 44, popularmente é expresso, tá? Como o dia que não teve fim, tá? A gente chama de dia D, iniciado em 44 ali, começo de setembro de 44, o desembarque das tropas aliadas na Normandia, na Itália. E aí o que vai acontecer? A marcha dos aliados subindo para a Alemanha. Porra, professor, quer dizer então que o dia D é uma marcha contínua que vai se estender até 45, quando Hitler foi destruído? Sim. Ah, e o que vai acontecer, professor? O desembarque da Normandia, na Itália. Os aliados vão vencer primeiramente a Itália. E aí eles começam a fazer o quê? Para você entender bonitinho, aqui, Normandia, eu estou subindo. Stalingrado, eu estou descendo. No meio do caminho eu tenho Hitler. No meio do caminho eu tenho Hitler na Alemanha. As tropas aliadas vão subir do sul e descer do leste europeu, cercando Adolf Hitler. Ah, professor, beleza! E aí o que acontece? Quando Hitler foi cercado, né? A Segunda Guerra Mundial já tinha praticamente sido terminada, mas ele não se entrega, né? E aí nós vamos ter o bombardeio a Hitler. A história vai nos narrar que o palácio de Hitler foi torpedeado, beleza? Que Hitler morre sobre os escombros junto com seus principais aliados, sua esposa e tudo mais. Beleza, aqui acabou a guerra. Há outra vertente histórica que vai dizer que Hitler não estava aqui, que ele havia fugido num submarino e já estava na Argentina, que era fascista e não apoia os Estados Unidos, apoia a Alemanha. Mas o que interessa é saber que Hitler foi pro pau na data de 45. Então, aqui, Hitler cercado, a Itália já tinha ido, a Alemanha já foi. Qual é o único país que continua vivo? O Japão, teoricamente. Então, a liderança europeia na Segunda Guerra Mundial já não existe, já foi. Teoricamente, aqui a guerra já acabou. Porém, contudo, todavia, ainda tem o Japão para que os Estados Unidos da América promovam a sua vingança ao ataque a Pearl Harbor. Então, olha só, o castelo de Hitler foi bombardeado, foi pro pau, já era papai. O eixo está praticamente derrotado na onde? Na Europa. Então aqui, ó,
eu tenho a queda na Europa, certo? Oh my God! Já foi aqui na Europa? Já! Só que eu vou ter a extensão da guerra no Pacífico. Próxima lousa. Tranquilo, meu aluno? Deixa eu liberar aí para você fazer o print desta lousinha e vamos para a nossa última etapa, que é a continuidade da guerra no Pacífico. Última partezinha da nossa querida, saudosa Segunda Guerra Mundial, né? Última etapazinha aí. É um conteúdo fascinante, né, velho? É um conteúdo fascinante. Para você que tá com tempo, né, meu aluno? Se tiver com tempo e quiser assistir como Adolf Hitler se tornou Adolf Hitler, tem um documentário no YouTube chamado Arquitetura da Destruição. Ele tem mais ou menos 2 horas e pouco e narra a vida e obra de Hitler. É para quem tem tempo, né? E para quem gosta e gosta de entender aí como ele se torna um genocida, um assassino frio, né? Se tiver tempo, curiosidade, quiser dar um bisu, vale a pena, porque antes de ser o que ele se tornou, ele era um artista, inclusive bastante amigo de Gandhi. Eles pintavam, né? Tinham ali alguns contatos, e o Gandhi, certa vez, falou uma frase que é impactante, né? Dizendo que olho por olho o mundo acabará cego, ali no contexto da Segunda Guerra Mundial, da eclosão do conflito. Para que Hitler não entrasse na guerra, né? Porque só traria danos. E Gandhi estava certo, né? Mas não ouviu. Foi para a guerra e deu o que deu. Tranquilo? Vamos então para a última parte da Segunda Guerra Mundial. Vou colocar aqui em cima a guerra no Pacífico. Beleza? Professor, como assim? Após Itália e Alemanha terem caídos na Europa, a guerra mudou o eixo para o Pacífico. Tá, beleza, professor. Esta mudança de eixo para o Pacífico, ela foi orquestrada em especial por quem? Pelos Estados Unidos da América. Por quê, professor? Os Estados Unidos da América tinham um sentimento de revanche pelo ataque a Pearl Harbor. Lá de 41. Beleza. Qual que é o BO? O ataque a Pearl Harbor acontece na gestão do Theodore Roosevelt, mas ele saiu porque já estava bem doente. E quando os Estados Unidos vão migrar para o Pacífico, eu tenho já a figura do Roy Truman. É o Truman que está na gestão dos ataques ao Pacífico. Professor, beleza. Por que que isso vai acontecer? Eu também tenho que destacar aqui, né? Porque o Japão, olha aqui, ainda não havia assinado o termo de rendição. Então, não tem assinatura do termo de rendição, ele não havia se rendido à guerra. Tá, beleza. O que que vai acontecer? Eu vou destacar aqui para você em vermelho
os Estados Unidos estavam organizando um ataque nuclear com as suas ogivas. E estavam testando bastante este processo. Beleza, professor? Este ataque nuclear, a priori, seria uma chuva radioativa. Como? Eu teria um avião sobrevoando o Japão, então eu vou colocar aqui, ó. Japão, um avião sobrevoando o Japão a 120 metros, tá? A 120 metros de altura, eu soltaria uma ogiva nuclear aqui neste ponto, a aproximadamente 80 metros, e aí, quando chegasse a 80 metros, ela iria explodir, o processo de fissão nuclear, que vocês veem bastante em química, e aí eu teria uma chuva radioativa. Ó, que legal. Vamos foder com o Japão. Teoricamente seria assim. Porém, depois de bastante testes, o Roy Truman, presidente dos Estados Unidos da América, putaço com a ousadia japonesa do ataque a Pearl Harbor, tá? Decide mudar as configurações do ataque nuclear e não vai ser chuva radioativa, não. Tá? Vamos ter uma fissão nuclear próxima ao solo e aí nós vamos ter um ataque que vai formar o cogumelo radioativo. Como assim, professor? Quando eu altero este processo e vou jogar a fissão nuclear para acontecer em contato com o solo, praticamente, a ogiva ela vai explodir mais ou menos a uns 7 metros. A uns 7 metros de altura. Depois que ela fez a fissão nuclear, aí forma-se o cogumelo radioativo. Pum, aquele cogumelo gigante. Posterior a este grande cogumelo radioativo, aí eu tenho a chuva radioativa. Mas o detalhe é, como chega a 7 metros, praticamente em contato com o solo, o poder de destruição é muito maior. Para se ter uma ideia, o rio pegou fogo, tá? O rio pegou fogo. No núcleo chamado de NEPEG da UNOeste, o Núcleo de Pesquisa de História e Geografia, no ano de 2009, nós reformamos alguns quadros que vieram do Japão. Em um dos quadros eu tenho uma mulher, uma mãe correndo de mão dada com o filho, tá? Ela estava num raio de aproximadamente uns 15, 17 quilômetros do atentado, tá? De Hiroshima. Foi um atentado em Hiroshima em 6 de agosto de 45 e um em Nagasaki em 9 de agosto. E aí, o raio que ela estava, a radioatividade pegou ela da cintura para cima, o filho dela pequeno. Aí tá ela de mão dada com o filho, ela segurando as vísceras e eles correndo. Ela estava morrendo, tá? E o quadro foi pintado pelo filho que sobreviveu, porque ele era pequenininho, tá? Então a radioatividade não pegou ele diretamente, não teve esse impacto. Porra, professor, aconteceu isso no Japão? Sim. Os rios pegaram fogo. Caralho, é insano, tá? Ah, beleza, professor. A continuidade da guerra no Pacífico vai ter desdobramento no dia 6/8 de 45 e no dia 9/8 de 45. Detalhe, efeméride, data fechada. Tá aqui. 75 anos. Pode aparecer na sua prova. No dia 6 de agosto, eu tenho o atentado a Hiroshima. No dia 9, a Nagasaki. 2 atentados nucleares, tá? Que eu tenho pessoas nascendo com deficiência até hoje. Contaminação do solo em larga escala. Porra, professor! Depois de Hiroshima e Nagasaki, o que aconteceu? O Japão se rendeu. Obviamente, né? Eu vou ter aqui o rendimento
japonês. E, obviamente, a vingança estadunidense a Pearl Harbor. Tranquilo, meu aluno? Sem novidade. Bate o print aí desta lousa, tá? Desta lousa. Aqui nós temos a fase final da Segunda Guerra Mundial. E na próxima aula a gente já vai entrar direto na Guerra Fria. Tranquilo? Sem muita novidade, né? Aí nós temos a estrutura básica dos ataques nucleares ao Japão, né? A extensão da guerra, a extensão da guerra no Pacífico, tá? A guerra já havia acabado basicamente na Europa, mas aí nós temos essa extensão para o Pacífico, obviamente, em resposta ao quê? Ao ataque a Pearl Harbor. Sempre, lembre-se disso, porque pode aparecer na sua prova. E, obviamente, quando eu penso nos ataques de Hiroshima e Nagasaki, as ogivas nucleares, né? Nós temos a Little Boy e o Fat Man, né? A Little Boy foi o ataque a Hiroshima, né? É o nome da bomba nuclear da ogiva, e o Fat Man, o ataque a Nagasaki. Tranquilo, meu aluno? Sem novidade, esse tipo de questão envolvendo a fissão nuclear já caiu na prova da Unicamp de 2016, então é preciso ter uma atenção especial aí para quem for prestar provas interdisciplinares, que pode haver este diálogo. Beleza? Sem mais delongas, fechamos aí mais uma aula com vocês. Próxima aula, a Segunda Guerra Mundial. Beleza? Bons estudos e até a próxima. Valeu!